Boa tarde, meninas. Boa tarde, meus amigos do Colégio Marista. Dando continuidade à nossa aula de ângulos opostos pelo vértice e ângulos complementares, congruência entre ângulos, retomamos a resolução dos exercícios. Como nós vimos na aula passada, lembramos que nós temos ângulos opostos pelo vértice, que são ângulos iguais, ângulos alternos, interno ou externo, também ângulos iguais, ângulos correspondentes. Temos ângulos colaterais, alternos ou externos, que são ângulos suplementares, onde a soma é 180 graus. E agora, com alguns exercícios, iremos sanar algumas dúvidas, eventuais dúvidas e resolução de exercícios. Começamos. Observando esse exercício, notem que o que nós temos aqui? Nós temos uma transversal T e temos três retas paralelas. E qual é a função dessas retas paralelas? Nesse nosso primeiro momento, vamos observar a relação que nós temos entre a reta R e a reta S com a transversal T. Observem que entre a reta R e a reta S, nós encontramos, nós encontramos entre a reta U e a reta S, nesse momento, desconsiderando a reta R, nós temos que eles são ângulos alternos internos. Relembrando o que vimos nas aulas anteriores, o que significa dizer que um ângulo é alterno interno, que eles são ângulos iguais. Então nós podemos e temos a certeza absoluta de que o X é alterno interno com os 50 graus e eles são ângulos iguais. Com isso, observem que com essa nossa relação, já sabendo que ângulo alterno, interno, ângulos iguais, nós já determinamos o valor x. Mas agora, qual é a relação que nós temos entre o y e os 50 graus? O y e os 50 graus, ele é um ângulo colateral interno. Lembrando que ângulo colateral interno significa que a soma entre os dois ângulos tem que gerar um ângulo de 180 graus. Lembrando que 180 graus é um ângulo suplementar. Feito essa relação, comparando que, e lembrando que y e o 50 são ângulos colaterais, agora o que nos resta é a parte matemática. Tomem cuidado muito que o 50 era positivo, no momento em que ele muda para o segundo termo, ele torna-se o quê? Negativo. E agora, o que nós temos? Y igual a 130 graus. Observem, e o que eu preciso que vocês todos tenham essa relação, são nas duas classificações. E relembrando que alterno, interno, os ângulos são iguais. Para que ele seja um ângulo alterno, ele tem que estar do lado contrário da transversal, ou seja, é o que acontece com os x e com os 50. Outra situação, ângulo colateral, tanto interno quanto externo, e a soma dele tem que gerar 180 graus. Ângulo colateral do mesmo lado da transversal e, consequentemente, gerando 180 graus. Com isso, nós temos que o x é igual a 50 e o y igual a 130 graus. Vamos para a próxima. No próximo exercício, nós temos uma reta paralela a outra, interceptada
por uma transversal. Só que nesse caso, observem que um ângulo é externo e o outro ângulo é interno. Nas nossas definições, colateral, ele tem que estar do mesmo lado da transversal, porém, os dois externos ou os dois internos. E isso não acontece. Ângulos alternos, ele tem que estar em lados opostos da transversal, um interno e outro externo. Com isso, qual é a relação que nós temos entre essas duas situações, entre 3x mais 12 e 5x menos 48? Eles são ângulos correspondentes. O que ângulos correspondentes nos dizem? Que eles são ângulos iguais. Se os ângulos são iguais, a relação matemática que devemos fazer é estabelecer uma igualdade. Com isso, nós temos que 5x menos 48 é igual a 3x mais 12. Feito essa nossa relação, agora o que nos resta é resolver a parte matemática. Quero chamar a atenção de vocês, o 3x era positivo, ele muda de termo, ou seja, em relação à nossa igualdade, ele era positivo, passa para o primeiro termo negativo. O 48, ele era negativo no primeiro termo, e como diz a regra, incógnita de um lado do termo e número do outro. 48 negativo mudou de lado, ele torna-se positivo. Com isso, o que nós temos, feito essa relação, nós temos que 5x menos 3x igual a 2x. 12 mais 48 igual a 60. Com isso, nós temos que, operação matemática, o 2x está multiplicando, ele muda de termo, ele passa o quê? Dividindo. Então, nós temos que 60 divididos por 2 é igual a 30. O que nós encontramos aqui? X igual a 30, quer dizer que, sabendo que a relação entre os ângulos é um ângulo correspondente, aonde nós estabelecemos uma igualdade, resolvemos o processo matemático, chegamos em x igual a 30. Lembram que, na aula passada, para nós termos certeza da nossa definição, ou seja, relembrando o que já foi dito anteriormente, isso é ângulo igual. Vamos fazer a nossa prova real? Pela nossa prova real, nós temos que 3x mais 12, que é o ângulo que nós temos, substituindo no lugar do x que nós encontramos o x igual a 30, fica 3 vezes 30, 90. 90 mais 12, 102. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a 102 graus. Pela nossa definição de correspondente, sendo ângulos iguais, nós temos que essa relação de 5x menos 48 também tem que dar 105. E é o que nós temos. 5 vezes 30, 150. 150 menos 48, igual a 102. Notem que 3x mais 12 e 5x menos 48, eles têm um valor absoluto de 102 graus. Quer dizer que a nossa operação matemática está correta. E é isso que nós temos para esse primeiro momento. Relembrar e visualizar com vocês que ângulos correspondentes são ângulos iguais. Vamos para a próxima, para o próximo
exercício. Esse é um exercício típico de questão de prova. Vamos tomar o cuidado que, nesse momento, o que está sendo solicitado a vocês? Qual é o valor de y? Porém, nós não temos ângulos, não possuímos retas, não temos retas paralelas, mas nós temos apenas informação de que essa relação aqui, ao criar essa reta paralela, observem o que nós temos agora. Nós podemos ter, e o que nós temos agora, que o nosso y é a soma do k mais x. Observem que, no momento em que inserimos essa reta paralela, nós temos a relação, algumas situações. O nosso x, nesse momento, o nosso y, ele é a soma entre o k e o x. O que nós temos agora? Observem que entre o k e o 130, eles são ângulos colaterais internos. Sendo ângulos colaterais internos, a soma é igual a 180 graus. Então, nós podemos escrever a nossa relação K igual a K mais 130 igual a 180. O 130 muda de posição, nós teríamos K igual a 180 menos 130. Com isso, nós já determinamos que o valor de K é igual a 50 graus. Qual outra relação nós podemos estabelecer entre o x e o 20? O x e o 20 são ângulos em relação, o x e o 20, em relação à paralela criada no início do problema e a paralela B, eles são ângulos alternos internos. O que nós já sabemos sobre ângulo alterno interno? Que eles são ângulos iguais. Sendo ângulos iguais, nós sabemos e conseguimos concluir que o x é igual a 20. O que temos que ressaltar é que, através do nosso artifício, da nossa reta criada inicialmente, nós conseguimos ter o K e o 130 sendo ângulos colaterais internos e o X e o 20 sendo ângulos alternos internos. Porém, como nós definimos no início da nossa resolução do exercício, y é igual a K mais X. Nós sabemos que o K é 50 graus e o X 20 graus. Com isso, nós temos que y é igual a 70 graus. Amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento, esse artifício e essa relação que nós temos que utilizar para poder resolver essa situação de criar a reta paralela, é o que nos resolve os problemas. Outro problema que nós temos que estar resolvendo, e também pensando na prova de vocês, outra situação, notem agora que para esse exercício, nós temos 35 graus, nós temos a reta paralela R e S, e nós temos uma transversal T. Qual é a relação que nós podemos estabelecer entre eles? O que é o X e o Y? Observem que, nesse primeiro momento,
o x em relação à transversal T, ele está na parte externa. E o x em relação à nossa transversal e em relação à reta S, ele está na parte interna. Se um está na externa e o outro está na interna, eles não podem ser alterno e não podem ser colateral. Eles só podem, nesse momento, ser o quê? Ângulos correspondentes. Como nós vimos, o que significa ângulo correspondente? Dois ângulos iguais. Então, nós já sabemos que o x é igual a 35 graus. Outra relação que nós podemos estabelecer nesse momento é que o x e o y são ângulos suplementares. O que significa ângulo suplementar? Que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Então, nós temos que x mais y é igual a 180, pelo fato do ângulo ser suplementar. Já determinamos, pela análise do ângulo correspondente, que o x é 35. Aí o que nós temos agora é que x mais y igual a 180 graus, nós podemos reescrever como 35. Opa, como é que eu volto hoje? Dá um Ctrl A para mim. É verdade. Só um segundinho. Anterior. Aqui. Agora, observem que, sendo x mais y igual a 180, o x nós descobrimos no anterior, que era 35. Então, fica 35 graus mais y igual a 180 pela definição do ângulo suplementar. Agora, como nós já vimos, 35 graus positivo muda de posição, fica 180 menos 35. Então, nós temos com isso que o y é 145 graus. Vamos ver se as meninas ou alguém tem alguma dúvida. Quem que está ali? Luísa, Clóvis e Heloíse, alguma dúvida até agora? Continuamos então. Agora, passamos para o próximo exercício. Nós temos que, similar ao anterior, nós temos que, quais são as informações que nós conseguimos pensar nessa situação? Observem que, nesse primeiro momento, nós temos o nosso artifício, a nossa reta, que divide o ângulo de 85 graus com o ângulo M e com o ângulo K. Com isso, nós sabemos que o Y e o 40 graus, eles são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, como nós já vimos, são ângulos iguais. Então, nós já sabemos, pela análise do ângulo oposto pelo vértice, que o Y e o 40 são ângulos iguais. Outra relação que nós já sabemos também, e conseguimos visualizar, que o K e o Y, eles são ângulos alternos internos. E como nós já vimos,
ângulo alterno e interno são ângulos iguais. Ângulos iguais, então eu já consigo determinar que o K é 40 graus. Com essa análise, já conseguimos descobrir que o Y é 40 graus, pelo fato de ser ângulo oposto pelo vértice. Conseguimos também, pela definição de alterno interno, determinar que o K também é 40 graus. Qual foi a relação anterior que nós começamos o nosso problema quando criamos o nosso artifício? K mais M igual a 85. Já sabemos o valor de K, 40 mais M é igual a 85. O 40 positivo, M igual a 85 menos 40. Então, nós temos que o M é igual a 45 graus. Com essa relação, observem e analisem que no início do nosso problema, é o X que eu quero descobrir. Qual é a relação que existe entre o X e o M? Eles são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes quer dizer que são ângulos iguais. Então, nós temos que o X é igual a 45 graus. Agora, vamos para o próximo exercício. Aqui nós temos também qual é a nossa pergunta e o que nós temos que analisar. Nós temos que determinar o X e determinar o Y. A primeira parte e a primeira análise que podemos fazer é que o X e o 42 graus são ângulos alternos internos. E como nós já vimos, ângulo alterno interno são ângulos iguais. Se são ângulos iguais, nós já conseguimos determinar apenas com a análise e a interpretação e o que nós já vimos, que ângulo alterno, tanto interno quanto externo, que eles são ângulos iguais. Qual é a relação que nós temos entre o X e o Y? Os dois em relação à reta S e à reta T, eles estão externos, estão do mesmo lado da transversal. Se eles estão do mesmo lado da transversal, e ambos são externos, eles são ângulos colaterais. Sendo ângulo colateral, a soma deles é igual a 180. O X, nós já determinamos. X é 42 graus. 42 mais Y igual a 180, que é a definição de colateral. Agora, Y igual a 180 menos 42, Y igual a 138 graus. Outra relação que nós temos, e agora uma questãozinha para resolvermos juntos, determine a medida x, y e z em graus, sabendo que R e S são paralelas, R e S são retas paralelas, e U e V são retas transversais. Vamos lá. Em relação à reta R, nós temos que 2x mais 8 é externo e 2x menos 8 também é externo. Estão do mesmo lado da transversal, então nós podemos e sabemos que 2x menos 8 mais 2x mais 8 são ângulos colaterais externos, ou seja, a soma é 180 graus. Matematicamente, o 8 positivo com o 8 negativo se eliminam. 2x mais 2x é igual a 4x. E aí nós temos que 4x é igual a 180. 180 divididos por 4
nós temos que o x é igual a 45 graus. Então, nós já conseguimos, com essa relação, lembrando que 2x mais 8 e 2x menos 8 são ângulos colaterais externos, onde a soma é igual a 180 graus. Então, eu já sei que o x é igual a 45 graus. Vamos analisar qual a relação que nós temos agora entre o z, e o 2x menos 8. Eles formam ângulos suplementares. O que é ângulo suplementar? A soma deles é igual a 180 graus. Se eu sei que a soma deles é igual a 180 graus, então eu posso escrever z mais 2x menos 8 igual a 180. Nós já temos e já determinamos o valor de x, podemos escrever z é z mais 2 vezes 45 graus, que é o y, menos 8, é igual a 180. O que resolvemos agora? Multiplicação. Z mais 90 menos 8 é igual a 180. Z, 90 menos 8 é 82, é igual a 180 graus. Z é igual a 180 menos 82, o Z, nesse caso, 98 graus. Observem que a operação matemática, ela se torna simples e fácil depois que eu consigo fazer a interpretação e a análise de que Z mais 2x menos 8 são ângulos suplementares. Então, nós já conseguimos, com isso, determinar o valor do Z, que deu 98 graus. Z é igual a 98 graus. O que nós temos que determinar agora é o y. Que relação nós podemos fazer entre o y nesse caso? Aqui nós já sabemos que o x é 45 graus. Observem que 2x mais 8, ele é correspondente a essa parte aqui. Então, nós podemos afirmar e devemos afirmar que 2x mais 8 mais x mais o y é igual a 180 graus. Nós já temos 2 vezes o x, que é 45, mais 8, mais o próprio x, que é 45, mais y igual a 180. 2 vezes 45, 90, mais 8, mais 45, mais y, igual a 180. 90 mais 8 dá 98, 98 mais 45 dá 153, mais y igual a 180. Y igual, opa, só um segundinho, tem um errinho aqui.
143, e não 153. 143. Y igual a 180 menos 143, y igual a 37 graus. E aí nós temos a relação entre y, z e x. Temos tempo que podemos ensinar? Tá, só para... Tá. Último exercício, agora uma... Como é que eu tiro isso aqui, Jean? Aqui, deu. Uma questão de análise, nós temos que, observando a figura, vamos classificar em verdadeiro ou em falso. Letra A, os ângulos D e M são correspondentes e, portanto, são congruentes. Em relação a R e em relação ao T, externo, interno, e estão do mesmo lado. Então, eles são ângulos iguais, ângulos correspondentes. Verdade. Os ângulos C e ângulo I, observem que em relação à transversal U, eles estão em lados opostos. Então, eles têm que ser alternos. São alternos internos, portanto, são suplementares. Aqui está o erro. Os ângulos são alternos internos, só que como nós já vimos, ângulos alternos internos são ângulos iguais e não ângulos suplementares. Letra C. Os ângulos A e ângulo L são ângulos congruentes, pois são alternos externos. Lembrando, ângulo alterno são ângulos iguais, então essa afirmação está correta. E ângulos externos. Ângulo A na parte externa da reta R e ângulo L na parte externa da letra T. Então, eles são ângulos congruentes e são ângulos alternos também. Os ângulos E e J. Os ângulos E e J. Eles são ângulos suplementares, pois são colaterais externos. Em relação à reta S e em relação à reta T, eles são externos, estão do mesmo lado da transversal, então eles são ângulos suplementares. Verdade. Os ângulos G e o ângulo M, eles são ângulos colaterais internos. Em relação à reta S e em relação à reta T, são ângulos colaterais internos. Porém, são ângulos congruentes, isso está errado. Ângulos colaterais internos são ângulos que a soma é 180 graus, como nós definimos no exercício anterior. Então, essa afirmação é falsa. Com isso, encerramos a nossa aula de ângulos complementares, ângulos colaterais e ângulos externos. Até segunda, terça-feira da semana que vem, a aula estará na íntegra na plataforma da Black. Muito obrigado.